Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito do quarto mandamento da Lei de Deus, que é honrar pai e mãe. E antes de nós começarmos até com a nossa oração, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse esse vídeo, fizesse o seu comentário, a sua pergunta, para que nós possamos também espalhar cada vez mais este conteúdo para outras tantas pessoas que precisam ouvir esta palavra, que precisam conhecer melhor a fé da nossa querida Igreja Católica. Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje fazendo a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos começar o nosso encontro agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse dia, por mais esta aula, por nós termos essa oportunidade de conhecermos aquilo que a nossa Santa Igreja ensina, por tudo aquilo que a nossa Igreja nos mostra como verdade e que nós podemos seguir como um caminho, um porto seguro para as nossas vidas. Então nós queremos entregar a Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo, este vídeo, o seu coração, o nosso, para que sejamos conduzidos pela força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, agora sim nós podemos começar o nosso estudo e eu gostaria de convidar você a pegar o seu catecismo para que você saiba aí quais são os parágrafos que nós utilizaremos. Hoje utilizaremos os parágrafos 2197 ao 2257 aí do nosso catecismo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Este quarto mandamento, então, ele nos manda honrar pai e mãe. Este mandamento da lei de Deus, ele vem logo depois dos três primeiros mandamentos que se referem do nosso relacionamento com Deus. Então, Moisés recebeu de Deus duas tábuas. A primeira tábua, nós tínhamos os três primeiros mandamentos que se relacionavam a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os domingos e festas, no caso era guardar o sábado, mas se tornou guardar domingos e festas, e não tomar o seu santo nome em vão. Agora, nós passamos para a segunda tábua, que diz respeito aos mandamentos relacionados ao amor ao próximo. Então, primeiro o amor a Deus, agora o amor ao próximo, ao nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs. E é muito interessante porque o primeiro desses mandamentos é justamente aquele que diz respeito aos nossos pais, porque depois de Deus aparecem eles como seus primeiros representantes. Os primeiros representantes de Deus para o ser humano são os seus pais. Então, é claro, Deus não poderia ter colocado de uma forma mais didática, né? Ele primeiro coloca os mandamentos referentes a ele, de amá-lo acima de tudo, e depois, quando vai se referir aos mandamentos relacionados às pessoas, o primeiro deles é com relação aos pais. O amor e o respeito aos pais, porque, querendo ou não, são eles como que uma ponte entre nós e Deus. São eles os representantes, a imagem do próprio Deus para nós. Tá? E lá no catecismo, a primeira coisa que o catecismo faz é colocar a passagem bíblica que diz respeito a este mandamento. Olha só. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse é o mandamento, e diz a palavra de Deus que é o único mandamento acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, aquele que honra o pai e a mãe, que respeita o pai e a mãe, que cuida, que ama, que dá carinho ao seu pai e sua mãe, terá vida longa sobre a terra. Uma promessa que Deus está fazendo a quem cumprir este mandamento. Tá? Isso está em Êxodo capítulo 20, no versículo 12. Ao mesmo tempo, o Catecismo coloca para nós aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 51, quando então Jesus é reencontrado no templo por José e a Virgem Maria, e no final diz assim, que Jesus era-lhes submisso. Jesus era submisso aos seus pais, Jesus obedecia em tudo aos seus pais, ou seja, o próprio Deus feito homem, se dignou a ser e se rebaixou a obedecer os seus pais, a ter obediência, submissão. O Criador do céu e da terra, o próprio Deus, ali na pessoa de Deus Filho, né, resolve obedecer aos seus pais terrenos. Então, se Jesus, que é Deus, obedeceu aos seus pais, foi obediente em tudo aos seus pais, nós então, que devemos tê-lo como exemplo supremo de tudo na nossa vida, devemos então seguir o seu exemplo e obedecer aos nossos pais também. Né? E ainda o Catecismo traz uma passagem da Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas, para seres feliz e teres uma longa vida sobre a terra. Isso aqui São Paulo vai nos recordar também, para a gente ver a importância de tudo isso. Então, quero ler com vocês o parágrafo 2197, para a gente começar a nossa conversa. Diz assim, o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de autoridade, de sua autoridade. Então o Catecismo diz que nós não devemos respeitar apenas os nossos pais, mas também todos aqueles que têm alguma autoridade sobre nós. E a gente vai ver então que esse mandamento se estenderá às autoridades. A nossa obediência, o nosso respeito às autoridades. E depois no 2199, o quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. É a primeira, né? Pai e mãe. Todo mundo tem pai e mãe. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Então, não apenas pai e mãe, ele se estende ao tio, à tia, primo, né? Vó, ele se estende, ok? Então, ele não se restringe ao pai e à mãe. Ele manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que a administram ou a governam. Você vê toda a relação, então, que há uma submissão, uma hierarquia. A Igreja nos ensina que nós devemos ser obedientes, certo? E, ao mesmo tempo, diz o Catecismo que, assim como você, como um empregado, suponhamos que você não seja o dono da empresa, você é um empregado, você tem o dever de obedecer ao seu patrão. Os patrões, aqueles que têm autoridade, então os governantes, os professores, todas as autoridades, também têm os seus deveres, certo? Existem deveres, eles têm que respeitar a pessoa humana, têm que dar dignidade, têm que tratar com amor. Então existem, não é só a gente que tem que, né, se submeter às autoridades. Eu, por exemplo, que sou professor, eu também exerço de alguma forma uma autoridade, mas essa autoridade tem que ser sempre no sentido do serviço, do amor, né? Se colocar como servo mesmo. Então, um professor que está ali para servir os seus alunos, para oferecer algo de bom para eles, certo? Também tem, então essa é uma via de mão dupla, né? Você é respeitado, mas você respeita e ama também.
Isso é o que a igreja nos ensina. E este mandamento de honrar pai e mãe, que você viu aí que já existe uma extensão para este mandamento, ele gera em nós frutos espirituais, nós colhemos frutos espirituais se colocarmos em prática este mandamento, mas diz o catecismo que também nós colhemos frutos temporais de paz e de prosperidade. Paz e prosperidade. Então, quando nós colocamos em prática esse mandamento, o nosso coração se enche de paz, a nossa alma, nosso espírito fica repleto de paz. E é isso que nós tanto buscamos nessa vida, não é? Nós buscamos a paz. E Jesus falou: a paz que eu dou a vocês, este mundo não pode dar. Então é uma paz que vem do céu. É uma paz que vem do céu. Não é este mundo não nos oferece a paz, mas a paz que nós sentimos é a paz que vem de Deus, paz que vem do coração de Jesus, paz que vem do céu. Tá? E aí, não apenas frutos de paz, mas também frutos de prosperidade. Então, honrando, respeitando, amando os seus pais, cuidando dos seus pais e respeitando as autoridades, você também terá prosperidade na sua vida. Aquilo que for bom para a sua vida irá prosperar. Diz ao mesmo tempo o catecismo que a não observância deste mandamento acarreta grandes danos para a comunidade e para as pessoas. Então, se eu obedeço, eu tenho paz e prosperidade. Se eu não cumpro este mandamento, eu tenho o contrário disso. Acontecem graves danos para a sociedade. Nós vamos criar uma sociedade em que todo o respeito à autoridade será desvirtuado e destruído. E não é o que nós estamos vendo, infelizmente, hoje na nossa sociedade? Não é o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma sociedade que está de ponta cabeça, em que os professores não têm mais autoridade, os pais não têm mais autoridade sobre seus filhos, porque outras pessoas estão, tomando as rédeas da sociedade, estão mandando nos nossos filhos, nos nossos alunos, nas pessoas. O evangelho, a boa nova não é mais a regra de vida para as pessoas. Então, quando nós deixamos de exercer essa autoridade, o mundo vira de ponta cabeça e temos um mundo desordenado, como nós estamos vendo hoje. Então a gente precisa resgatar essa verdadeira autoridade. Como diz o Evangelho, não a autoridade dos fariseus e doutores da lei, mas a autoridade que vem de Jesus. Jesus tinha autoridade porque ele punha em prática, ele vivia aquilo que ele pregava. Esta é a autoridade verdadeira. E aí o catecismo então começa a falar a respeito da família. Já que estamos falando de honrar pai e mãe, e isso se estende a avós, avós, primos e primas, etc., o catecismo começa a falar da família. A família no plano de Deus. Então, diz o catecismo o seguinte, estou aqui com a minha colinha, desculpa porque eu fico olhando para baixo, mas é porque está a minha cola aqui, Então, diz o catecismo que um casal unido em casamento forma com seus filhos uma família. Então, uma família é o homem e a mulher unidos em casamento e em matrimônio que vão gerar filhos para Deus. Então, homem e mulher com seus filhos são uma família. Porque se você tem apenas um homem e uma mulher, você tem um casal. Correto? Não vamos, Isso é óbvio. Agora, se você tem mulher, marido e filhos, você tem uma família. Essa é a grande diferença. Ok? Senão não é família. É uma instituição natural, criada pelo próprio Deus e não necessita de nenhum reconhecimento de alguma autoridade civil. Então, a família, ela existe porque Deus a criou. A família não foi uma invenção humana. A família não foi uma criação do ser humano. A família foi criada por Deus naturalmente. Antes ainda do Evangelho, antes de tudo. A família automaticamente se constituiu, porque foi criada pelo próprio Deus. Quando ele fez o homem e a mulher, ele já deu esta ordem que foi seguida, e aí foi gerado Abel, Caim, depois todos os outros seres humanos que foram sendo gerados, e já se constituiu a primeira família. Então a família é sim uma criação natural, uma criação do próprio Deus. Não é uma invenção humana, como alguns querem fazer. Não sei se você sabe, mas existem pessoas que dizem que a família foi uma invenção. E não foi. Uma invenção dos homens, da cultura. É uma invenção cultural, o sistema patriarcal, aquela bobagem toda que a gente conhece.
A família foi criação de Deus, meus irmãos. Deus criou a família. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família como sua constituição fundamental, homem, mulher e filhos. Todos os membros dela têm igual dignidade, então não tem ninguém melhor dentro da família. Nem o pai, nem a mãe, nem os filhos. Todos têm a mesma dignidade. Cada um também tem as suas responsabilidades, direitos e deveres. Ao mesmo tempo que todos têm a mesma dignidade, todos têm responsabilidade. O pai e a mãe são responsáveis pelos filhos, os filhos são responsáveis pelos pais também. E os seus deveres e os seus direitos, né? Aí ele fala, então, o catecismo sobre a família cristã. A família cristã é aquela família que segue Jesus. Então a gente estava falando apenas da família de uma forma ampla e universal. Agora nós falamos da família cristã, dos membros da família que buscam seguir Jesus. Diz o catecismo que a família cristã é chamada também de igreja doméstica, porque é lá que será semeada a fé, a esperança e a caridade. Os membros da família cristã aprendem a viver na fé do Cristo, no amor, no perdão. Então, segundo o catecismo, a procriação que existe dentro da família cristã, ela reflete a obra criadora do Pai. Quando o homem e a mulher se unem, dão origem a uma nova vida, uma vida que não foi gerada apenas pelo homem e a mulher, mas que Deus também colocou a sua mão. Deus trabalhou na hora da fecundação. Quando o espermatozoide foi fecundado ali no óvulo, né? Deus entrou também junto e colocou aquela alma, aquela pessoa, né? É uma criação em conjunto. Isso é o catecismo da igreja que fala, é uma criação em conjunto. Os homens e Deus. Deus tudo quer fazer junto conosco. Ele criou o mundo sem nós, mas Ele não quer que nós vivamos e nos salvemos sem a nossa participação. Ele quer que a gente participe de tudo, inclusive da sua obra criadora. Então é aí que entra Deus na jogada. O homem e a mulher em comunhão com Deus criam um novo ser humano, dão origem a uma nova vida, a um novo filho de Deus. Olha que coisa bonita. A família cristã deve se unir em oração, ter o hábito de orar em família, juntos, rezar o terço, fazer outras orações e também meditar a palavra juntos. Isso é algo que o catecismo nos aconselha. A família cristã também é evangelizadora e missionária. Ela tem a missão de evangelizar, de levar a boa nova a outras famílias, aos vizinhos, aos parentes, aquela família, o pai, a mãe e os filhos que são católicos, eles devem evangelizar o resto da família, devem falar de Deus para as pessoas, devem levar o evangelho. E aí o catecismo, então, depois que fala, então primeiro da família, depois da família cristã, ele fala da família e a sociedade, a relação da família com a sociedade. As famílias, né? Ou seja, a família, melhor dizendo, é a primeira sociedade, é a origem da vida social, é a sua iniciação, ali onde o ser humano, inclusive, faz a sua iniciação para a sociedade. A primeira sociedade com que nós temos contato é a nossa família, porque é um grupo de pessoas. O que é uma sociedade? É um grupo de pessoas que vivem com determinadas regras juntos, né? As mesmas regras para todo mundo, e tem essa relação de direitos e deveres, responsabilidades. Então, a nossa família é a primeira sociedade e é uma preparação para nós vivermos também na grande sociedade, certo? É uma iniciação. Nela se apresentam os valores morais, por exemplo, como honrar e respeitar a Deus e o uso correto da liberdade. Então, dentro da família, nós aprendemos os valores morais. Os pais precisam ensinar aos seus filhos o amor ao próximo, a caridade, a bondade, a misericórdia, o perdão, a solidariedade. Dentro da família cristã, é preciso que nós aprendamos isso. Os pais têm esse dever. O que mais? Aprende-se nela o cuidado e responsabilidade pelos mais velhos, pelas pessoas que já inclusive estão bem idosas, pelos doentes, pelos deficientes e também pelos pobres. A gente aprende a cuidar um do outro. A família ensina isso. Os pais vão lá, é muito bonito quando os pais vão fazer uma caridade, vão levar um cobertor lá para uma pessoa que está passando frio, vão levar comida para uma pessoa que está precisando,
fazem obras de caridade, os filhos veem isso. Quando os filhos olham essas obras, eles se sentem inspirados a fazer o mesmo. Então, esse é o exemplo que os pais precisam dar para os seus filhos. Exemplo de cristão, de um cristão verdadeiro, isso se torna um luzeiro no mundo. Uma família cristã é um grande refletor para o mundo inteiro e começa a refletir nos filhos. Depois diz também que a sociedade deve, portanto, apoiar e fortalecer o casamento e a família. Então, em vez da sociedade lutar contra a família ou ficar inventando famílias que não são famílias verdadeiras, né? Em vez da sociedade ficar brigando, não! O que sustenta a sociedade, o que molda e forma a sociedade é justamente a família. Então, é preciso que a sociedade ame, valorize a família, valorize, fale da família como algo que é inegociável, como um valor inegociável. Incentive as pessoas a se casarem, a gerarem filhos para Deus, a se tornarem santas em suas famílias, a iluminarem este mundo com a luz de Cristo. O poder político deve garantir às famílias. Agora eu vou ler para você o que diz o Catecismo. 2211. Olha o que diz o Catecismo, no 2211. Diz assim: a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de lhe garantir, sobretudo. Então, olha só o que a comunidade política tem a fazer com a família. Tem que garantir o direito de se constituir, de ter filhos, de educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Tá? Então, a comunidade política deve permitir às famílias, né, serem constituídas, ter filhos, educá-los de acordo com suas convicções morais e religiosas. Você tem que ter o direito de educar o seu filho na fé. Deve garantir a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. Permitir com que a família, apoiar as famílias que precisam de ajuda para se sustentar. A liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos com os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, a liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à emigração. Então a comunidade política deve permitir que as famílias tenham direito à propriedade privada. Elas podem ter a sua própria casa. Né? O que mais? Podem ter liberdade de criar o seu comércio, de trabalhar, de ter onde morar, de emigrar, de sair de um lugar para o outro. Também a comunidade política deve garantir, de acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, assistência aos idosos, aos abonos familiares. Também a proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia, alcoolismo, etc. A liberdade de formar associações com outras famílias e assim serem representadas junto às autoridades civis. Enfim, você vê quantos direitos a comunidade política, o poder político deve garantir às famílias. Muitas coisas, né? O quarto mandamento, ele também ilumina todas as outras relações sociais. Olha o que diz no parágrafo seguinte, 2212. O quarto mandamento ilumina as outras relações na sociedade. Em nossos irmãos e irmãs, olha que bonito, esse parágrafo é muito bonito. Ele diz assim, ó: em nossos irmãos e irmãs, vemos os filhos de nossos pais. Em nossos primos, os descendentes de nossos avós. Em nossos concidadãos, os filhos de nossa pátria. Nos batizados, os filhos de nossa mãe, a igreja. Em toda pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso pai. Você viu como a gente é uma família? Estamos todos interligados? Assim, nossas relações com o nosso próximo são reconhecidas como de ordem pessoal. Então, qual a responsabilidade, qual a ligação que eu tenho com o meu próximo, com o meu vizinho? Eu tenho uma ligação pessoal, eu tenho uma ligação porque nós dois somos filhos de Deus, do mesmo Pai, filhos do mesmo Pai, desejados, amados desde toda a eternidade por Deus. Então nós somos irmãos, somos todos irmãos e irmãs. Ele continua, o próximo não é um indivíduo da coletividade humana, ele é alguém que por suas origens conhecidas merece atenção e respeito individuais. Tá? Então não é uma coisa, é um alguém, o meu próximo. E aí o catecismo entra então numa outra parte,
que eu vou deixar para o segundo vídeo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar agora aqui essa gravação e vou gravar a segunda parte para você assistir, tá bom? Então, vamos lá. Fique com Deus até a nossa continuação. Não deixe de assistir não, tá bom? Vamos lá.